Olá, gente, tudo bem? Prazer, o pastor Marcos Paulo aqui. Hoje no nosso RamaCast, estou recebendo meu mano Rafa. Jesus, isso é bênção. Deus é fiel, poderoso. E o Rafa veio aí para somar com a gente no reino de Deus. Estou muito feliz. Cara, que alegria aquele dia que eu cheguei na sua casa. Aí você falou assim, será que esse cara é pastor mesmo? E aí, Rafa, tudo em paz? Tudo A bem? paz, gente, a paz. Eu lembro como se fosse ontem, né? A Camila, o pastor vai vir aqui em casa. Ela já tinha comentado, né, Uhum. do senhor, que ela falou, não, quando a gente casar vai ser com o pastor Marcos Paulo. Eu falei assim, fiquei Amém. até curioso para conhecer esse pastor Marcos Paulo. Rapaz, chega o pastor lá, começa a falar, orou. Eu falei assim, Camila, você tem certeza que esse cara é pastor? Porque eu tinha uma visão totalmente diferente de pastor, né? Aquele Pensava o cara é senhorzinho, senhor, eterno, gravata. e aí, quando chegou lá, foi uma benção. Eu falei assim: caramba, eu não sabia que era assim, né? Não tinha essa visão. Pô, legal, Rafa. Eu vou te falar, aquele dia foi uma verdadeira bênção, foi um presente de Deus para nós, porque o retorno da Camila, a gente tem um carinho muito grande há muitos anos. No aniversário, acho que de 15 anos da Camila, eu fui convidado a pregar, foi uma bênção. E temos um carinho muito grande com ela. E aí, quando a mãe dela falou que ela estava voltando para Jesus, eu falei, puxa, vamos lá visitar. E falou que estava com você. E foi uma verdadeira bênção. Eu, em particular, fiquei assim, como um presente maravilhado, né? Mas, Rafa, aqui no nosso podcast, esse é o segundo dessa primeira temporada, um prazer recebê-lo, seja bem-vindo, né? Hoje nós estamos falando da vida espiritual dos irmãos, né? Como conciliar a vida espiritual, o ministério, que é o trabalho ao Senhor, e o trabalho secular, né? Eu quero saber o seguinte, Rafa, como foi, assim, essa sua conversão quando você entendeu que o Senhor estava te chamando? Essa parte, assim, foi, assim, no início eu comecei a vir mais para a igreja para acompanhar a Camila, né? Uhum. Mas, assim, logo, assim, durou, assim, uns 2 meses, assim. Logo quando virou o ano, que a gente veio mais no final do ano, logo quando, assim, virou o ano, eu acho que deu um estalo, assim. E aqui na comunidade, a gente, assim, irmãos assim, do sexo masculino, nós temos poucos. E quando os irmãos, assim, começaram a abraçar mesmo. Aí eu entendi, assim, eu tive um contato muito grande com o Edson. Então ali, assim, virou a chave para mim. Eu falei assim, é isso aqui mesmo que eu quero, é isso aqui que eu vou seguir. E a gente começa o Senhor vem nos preenchendo, né? E as coisas vão saindo, assim, aqueles vícios humanos, né? Aham. Claro, à medida que você vai se entregando, vai tomando a decisão, vai compreendendo, aí você vai sendo inserido naquele corpo, naquela visão, naquele Sim, chamado, né? Mas a sua conversão foi bem interessante, porque num lapso temporal muito curto, você já começou a trabalhar para o Senhor junto com a Camila, porque teve a viagem do Edson para Portugal, né? E aí veio aquele desafio grande, que era fazer manutenção da célula, do grupo que vocês estavam iniciando ali um trabalho no Senhor. Como você encarou aquele desafio? Novo convertido, mas com um grande desafio pela frente de cuidar de pessoas, inclusive pessoas que já tinham mais tempo que você no Senhor, por exemplo. Como você encarou? Como você viu isso? assim, no início foi um baque muito forte, né? A gente olhou, eu olhei assim para a célula, eu falei, meu Deus, assim, todo mundo já é cascudo ali de igreja, né? Eu falei assim, vai ser um desafio muito grande, mas foi como, assim, quando eu recebi a notícia, eu falei assim, eu não sou de fugir de desafio, eu falei assim, vai ser um desafio principalmente para mim, mas está sendo um desafio, assim, gostoso, porque além de estar ali ajudando os irmãos, eu aprendo, eu sempre falo isso para eles, eu falei assim, eu aqui na célula, a gente está aqui para ajudar vocês, mas eu estou aprendendo também com vocês. Eles vêm também ensinando bastante. Coração ensinável, né? Só ter um coração ensinável é fundamental, né, Rafa? De repente nós estamos falando para pessoas aqui nesse RamaCast que sejam novos convertidos e se sente de repente despreparados, talvez pensando assim, tem que esperar mais tempo para cuidar de alguém. Na verdade, você dá aquilo que tem, né? Verdade. Você não vai querer ir buscar outras coisas, mas vai dar já aquilo que tem. Agora vamos lá, Rafa. Como conciliar a vida ministerial com a vida de marido, de pai? Como você administra isso? Servir o Senhor sendo pai, sendo marido. Como que você concilia isso? Assim, no início, assim, eu tive mais dificuldade em relação ao horário,
Mas, assim, conforme o tempo vai passando, a gente vai se ajustando, a gente acorda um pouquinho mais cedo, nada que afete muito, mas a gente deixa uma coisinha de lado. Antigamente a gente, tem que ver série, ver não sei o quê, coisas que não agregam em nada Coisa pra gente. supérflua, né? Isso. E então a gente vai assim administrando o tempo e a gente consegue conciliar assim, não tem assim algo é cansativo, mas não é nenhum bicho de sete cabeças não. Pô, legal. Uma coisa que eu queria te perguntar, a sua esposa, ela te apoiou nesse início da caminhada? Como foi essa convivência dela já sendo uma pessoa mais madura no Senhor e você novo convertido? Ela te deu aquele apoio, aquela força? A Camila sempre me apoiou, ela assim deixou sempre eu bem à vontade. Eu lembro quando eu comecei a vir para a igreja, a primeira coisa que eu falei para ela, eu falei assim, ó, pode esquecer que eu não vou largar a bebida, eu só vou te acompanhar. E eu tinha na minha cabeça que bebida não tinha nada a ver, né? E ela falou assim, tá bom, a gente pode ir. A gente veio, foi vindo durante assim uns 2, 3 meses, eu continuei vindo na igreja, sempre acompanhando ela. E depois assim, eu naturalmente larguei, ela até ficou assim espantada, assim, não é algo que eu tenho assim uma caída, graças a Deus, mas ela sempre me apoiou, a família dela também sempre me apoiou, a minha sogra, Tá louco, Marcilé é bênção nossa, pura. a minha sogra, meu Deus do céu, eu não queria ir na casa dela porque eu só ia lá, ela só falava Mas de. vamos falar a verdade, sogra é prova. Não, mas eu, graças a Deus, pastor, eu falei assim, Senhor, eu já passei muita prova com sogra, agora vem a bênção. Porque era só prova. Aí, mas graças a Deus agora, mas no início que eu ia lá, ela só falava de Deus. Ela ficava, eu sentava assim, ela ficava falando, eu falei, meu Deus, essa mulher só fala de Deus. E hoje em dia eu já queria meter o pé, eu falei, Camila, vamos embora. E hoje em dia eu chego lá, senta, Camila, vamos embora. Eu falei, não, tá tão gostoso aqui. E é uma maravilha, não tenho o que reclamar dela não, graças a Deus. Muito bom, Rafa. Vamos lá, eu sei que você exerce uma profissão, né? Você trabalha como Uber. A pergunta, como Uber, como você reage às tentações, às lutas, aquele momento que o carro vem te dar uma fechada, você cristão, vem aquele ímpeto para, de repente, né, soltar um palavrão, e aí como que você segura seu filho da promessa? É, Como você lidar com isso e a vida espiritual? isso é bem complicado, hein, pastor? Inclusive, há pouco tempo agora, o rapaz bateu no meu carro e eu já desci já, eu falei assim, meu Deus, eu no trânsito, o cara bateu no meu carro parado. Eu já desci pedindo a Deus para ele não querer arrumar confusão comigo, porque ele poderia, era um taxista, né? Assim, tem uma rivalidadezinha ainda, não algo como antigamente, mas ainda tem. Eu já desci pedindo a Deus para ele não querer arrumar confusão comigo. E graças a Deus ele não veio, não arrumou confusão comigo, a gente conseguiu se resolver. Mas realmente acontece bastante assim no trânsito. Confesso que às vezes quando eu paro assim, eu falo, meu Deus, aí vou, oro, peço perdão a Deus. Mas eu venho me controlando bastante. A Camila até fala comigo, ela falou assim, nossa, em relação ao que você era antes, você está muito melhor agora. Eu falei, graças a Deus, né? Não é de da noite pro dia que a gente vai melhorar, né? Mas se a gente for caminhando e andando devagarzinho, a gente vai melhorando. A gente não pode retroceder. Verdade. E Rafa, tem até uma bênção para a gente compartilhar com o pessoal aí, porque esse acidente que o Rafa tá falando aqui, que experimentou e vivenciou, tinha tudo para ser uma maldição, mas acabou se revertendo em bênção, porque o seguro dele cobriu, né? Você ficou uns dias em casa como se fosse férias, pagou as diárias. Na verdade, quando está na presença do Senhor, é assim que Deus faz, né? É, Pega a maldição e transforma em bênção, né? É verdade, eu fiquei assim bastante preocupado, né? Porque o carro é meu meio de trabalho, né? Então eu fiquei pensando, mas a gente entregou nas mãos do Senhor e quando eu estava conversando com o pastor até mandou uma mensagem falando assim, Vaza, Romanos 8:28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E eu guardei aquilo e eu falei, Senhor, eu confio em Ti, tá nas Suas mãos, seja o que Deus quiser. E eu tava trabalhando de domingo a domingo, eu tava já assim, me sentindo cansado, eu tava sempre falando com a Camila, eu falei, cara, eu tô muito cansado. Eu tava vendo assim, na hora de ter um staff ali, de tão cansado que eu tava. Então eu acredito que de repente isso foi uma maneira de Deus, assim,
para aí, fica tranquilo, que eu vou segurar as pontas aqui. E graças a Deus, nada tenha faltado para mim. Amém, glória a Deus. Gente, estamos chegando na reta final do nosso RamaCast. Hoje o entrevistado é o Rafa e a gente vai para um jogo de perguntas e respostas, papum, rapidão, sem pensar. Amém. Beleza? Amém. Eu pergunto, você responde o que representa para você. Show Amém. de bola? Vamos lá? Deus. Tudo. Família. No bem maior. Filhas. Minhas princesas. Esposa. Minha companheira. Igreja. Um desafio novo. Grande desafio. Grande. Para a gente encerrar, eternidade. Acreditar em Deus, né? A eternidade, assim, eu confio muito em Deus, então a eternidade, eu creio que todos nós vamos estar lá com Ele. Show de bola. Rafa, muito obrigado. Amém. Deus te abençoe. Sabe que nós amamos você em Cristo Jesus. Amém. E o próximo pode ser você, estar aqui no nosso RamaCast. Visite a comunidade Ramá de Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, CEP 25.253.605. Reuniões, domingos, às 17 horas, quarta-feira, às 19 horas. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida.